Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de geografia. Galera, na aula passada, a professora Hilda Benta, ela explicou sobre a indústria, como surgiu a indústria. Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar, continuando o que a professora Hilda estava explicando, nós vamos falar sobre a urbanização e a rede urbana, ou seja, vamos dar início ao capítulo 5. Eu sou o professor Thales, juntamente com ela, professora Hilda, e também o professor Elisvan, também da sede do município. Vocês já podem estar observando esta imagem, nós podemos ver que é uma grande cidade, ou seja, uma grande favela, com grandes edifícios, prédios, então já dá para ter uma noção mais ou menos do que seja a urbanização e do que seja a rede urbana. Vamos iniciar. Continuando, nós temos aí o início, a urbanização. O que é urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa, acelerada, é chamado de êxodo rural. Gente, o que é urbanização? Urbanização, gente, é quando o crescimento das cidades ela é maior do que o crescimento do campo. Ou seja, as cidades começaram a crescer muito mais do que o campo. Ou seja, muitas pessoas começaram a sair do campo para a cidade. E quando esse processo ele é intenso, nós chamamos de êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Quem é religioso, quem já leu a Bíblia, sabe que tem um livro que chama Êxodo. Por isso mesmo, porque quer dizer saída, né? Foi quando o povo, os israelitas estavam presos e eles saíram do Egito. Então, êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Então, urbanização é isso, quando a cidade, quando a região urbana, quando a cidade, ela é maior, ou seja, tem mais um contingente populacional do que o campo, do que o espaço rural. Nós temos também o crescimento urbano, que o crescimento urbano, gente, é quando já tem essa urbanização, mas que a cidade ela começa também a crescer além disso. Em algumas cidades, o processo de urbanização já terminou, ou seja, foi o que eu acabei de falar. Ou seja, tem muito mais gente morando na cidade do que no campo, mas a gente ainda vê que essas cidades ainda crescem, ou seja, há ainda o crescimento de casas, de edifícios, de escolas, de hospitais, então ainda há esse crescimento da cidade. Podemos observar ainda o crescimento urbano, que foi o que eu acabei de falar, quando a cidade já termina o seu processo de urbanização, mas ainda continua crescendo. A maior parte do mundo ainda vive o processo de urbanização. Gente, até o início do ano 2000, ainda existia muita gente morando no campo. Então, a população do campo, a população rural, ela era ainda maior do que, do que nas cidades. Depois dos anos 2000, 2005, 2007, foi que as cidades, ou seja, a zona urbana, começou a ter mais pessoas, começou a ter mais população do que a área rural. Nós podemos observar essa imagem, ó, eu liguei aqui a canetinha para vocês estarem observando que nós temos aqui, ó, 1950, e a gente vê, ó, que bem que no ano de 2005, 2007 mais ou menos, a gente vê que a população urbana ela começa a crescer, ou seja, ela ultrapassa a população rural. Então a gente já vê que em 2015, onde tem esse traço, a população urbana ela já é maior que a população rural. Então a gente vê que a partir dos anos 2000, a população urbana, as pessoas começaram a morar ainda mais nas cidades.
Observando aí a imagem, taxa de urbanização do ano de 2018 do livro de vocês, vocês podem observar aí as cores, né? Essa cor que está mais vermelha, inclusive o Brasil está aí totalmente vermelho, é a quantidade, né, de urbanização que tem em relação à quantidade de pessoas que tem no Brasil, entre outros países, Estados Unidos, a gente vê a Austrália, Chile, vemos também a Argentina. Então, todos esses países, se a gente observar, ó, nós temos aqui, ó, o Brasil, os Estados Unidos, temos aqui a Austrália, está em vermelho, ou seja, a porcentagem aqui, a taxa de urbanização. Nós podemos observar, ó, tá aqui 80, 100%, 60%, 80%. Então, a gente vê uma população assim bem urbana, né? Nós vemos outros países aqui, ó, países da Europa, a gente vê países da Ásia que não tem uma população assim tão urbana assim. Ou seja, muitos deles ainda vivem nas áreas urbanas. Nós podemos ver aqui também na África, gente, ó, países aqui, ó, ainda em verde, cor bem clara, um verdinho bem claro, ou seja, porque tem pouca população ainda urbana, ou seja, muita gente ainda mora na zona rural. Nós podemos observar também a população rural e urbana no Brasil do ano de 1950 ao ano 2050, ou seja, uma estimativa para o ano de 2050. Nós podemos observar ó, que começa em 1950, a população rural, nessa partezinha de azul, ela é maior que a população urbana, e a gente vê ó, que no ano de 1960 já vai baixando, nós já podemos observar isso. E assim a gente vai vendo que a população urbana com a cor vermelha, ela vai só crescendo no decorrer dos anos. Então aqui, ó, entre o ano de 1980 para o início dos anos 2000, a gente vê que a população urbana, ela passa a ser maior que a população rural. E a gente vê, ó, aqui uma estimativa, ó, 2020, olha a diferença de 2020, né, para a população urbana para a população rural, é muito grande, ou seja, muitas pessoas ainda, poucas pessoas moram no campo, a maioria das pessoas moram na cidade. A gente vê ó, que vai crescendo no ano de 2040, né, uma estimativa, né, ó, é bem alta ainda, e a gente vê que a partir de 2040 começa a cair, ou seja, a gente vai ver que a partir de 2040, 2050 vai estagnar um pouco, vai ter um decréscimo da população urbana, ou seja, não vai começar a crescer tanto, ou seja, vai ficar ali um pouco estagnada a população. Vamos dar início. Continuidade aí, nós temos as maiores aglomerações urbanas do mundo e do Brasil. Eu coloquei aqui para vocês as 5 maiores do mundo e as 5 maiores, após, né, as 5 maiores do mundo, as 5 maiores do Brasil. Nós vamos ver que tem uma cidade do Brasil que está entre as 5 maiores aglomerações urbanas. Essa população do ano de 2020, né, do ano passado. Então, nós temos Tóquio, né, a maior cidade que tem a maior quantidade de população, 37 milhões. Nós temos em segundo lugar Delhi, na Índia, 30 milhões. Terceiro lugar, Xangai, na China, 27 milhões. E em quarto lugar, nós temos São Paulo, gente. São Paulo é a quarta maior, tem a quarta maior aglomeração do mundo, com 22 milhões de pessoas. Em quinto lugar, fica bem próximo da gente a cidade do México, né, que é a capital do México, com 21 milhões. Aí eu coloquei para vocês também as 5 maiores do Brasil, após essas 5 maiores do mundo. Temos o Rio de Janeiro na 21ª posição, com 13 milhões de pessoas. Na posição 66ª, nós temos Belo Horizonte, com 6 milhões de pessoas. Na posição 92, nós temos Brasília, né, a nossa capital do Brasil, com 4 milhões. Em seguida, vem na posição 108, temos Porto Alegre, com 4 milhões e 137 mil pessoas. E colado aí nós temos Recife, né, uma das cidades, né, nos representando o Nordeste,
com 4 milhões também, só que com 127, né? A gente tem uma distância aí de 10 a 11 mil pessoas de diferença de Porto Alegre para Recife. Então, dá para a gente observar mais ou menos, né, a população, as aglomerações urbanas que existem no Brasil. Continuando, a urbanização do Brasil. Como foi que surgiu a urbanização do Brasil? Como foi que começou a crescer? Gente, a urbanização do Brasil, ela só acelerou com o processo de industrialização. A professora Hilda Benta falou nas últimas aulas sobre a industrialização, sobre como a industrialização ela foi muito importante para o crescimento, né, das cidades, para o crescimento da urbanização. E esse aceleramento, essa aceleração da urbanização, ela se deu realmente com o processo de industrialização. Então, nós podemos observar aqui, ó, a setinha, ó, o crescimento da urbanização é igualmente ao crescimento da industrialização. Ou a urbanização está para a industrialização, como a industrialização está para a urbanização, ou seja, uma está para a outra, uma depende da outra, ou seja, o crescimento da urbanização só se deu com o processo de industrialização, e as indústrias, elas começaram a crescer por conta também da urbanização, ou seja, as pessoas começaram a ir para as cidades, então houve também esse crescimento da industrialização, então nós podemos dizer que a urbanização está para a industrialização, como a industrialização está para a urbanização. Aí nós temos essa perguntinha aqui, mas por que a urbanização brasileira só veio acelerar a partir do século XX? Gente, por que foi? Porque a industrialização do Brasil, ela foi uma industrialização tardia, porque nós não tínhamos tantos equipamentos, né? Só começou a crescer ainda mais quando vieram pessoas que já tinham conhecimento de mecânica, de um conhecimento bem de engenharia mesmo, dessas coisas, quando eles vieram da Europa. Então, no Brasil, antigamente, a sua economia ela só era pautada somente na cana-de-açúcar, na mineração e no café. Então, não tinha, os brasileiros não tinham tanto conhecimento, então eles só sobreviviam mais disso, das plantações de cana-de-açúcar, de seus insumos, da mineração, do café. Então, nós podemos dizer que a industrialização do Brasil ela foi uma industrialização tardia, ela demorou muito, ela só veio, né, acelerar depois aí do início do século XX, porque o Brasil realmente só vamos dizer, trabalhava com... vocês viram nas aulas passadas, no mês passado, que a gente falou dos setores. Então, esses setores, cana-de-açúcar, mineração e café, eram somente dos setores primários. O Brasil não trabalhava muito com os setores secundários e terciários, ou seja, com a questão dos bancos, com as prestações de serviços, não, era somente com o primeiro processo, que era o setor primário. Continuando, as cidades. Gente, as cidades, né, nós conhecemos. As cidades elas vão ser divididas em sítio urbano. O que é o sítio urbano? É o local de origem de uma cidade. Esse local pode favorecer ou desfavorecer seu desenvolvimento. Então, gente, sítio urbano vai ser o terreno, vai ser o local onde vai estar, né, distribuída a cidade. Então, nós podemos observar, ó, então, todo lugar que vai ter as casas, os edifícios, nós vamos chamar de sítio urbano. Então, vai ser o terreno. O terreno da cidade a gente vai chamar de sítio urbano, né? Pode favorecer ou pode desfavorecer, né, o seu desenvolvimento. Então, a gente vê, ó, né, que nessa parte onde tem os prédios, a parte que tem a orla marítima, né, é onde tem as pessoas mais ricas, as pessoas mais bem de vida, né? Quem não é tão bem de vida, né, onde vai fazer suas casas nos morros. Então, a gente vê, ó, nessa parte, ó, são as pessoas que não são tão bem de condição. Então, pode favorecer ou pode desfavorecer o seu desenvolvimento. Então, o sítio urbano é o terreno onde está localizado a cidade. E o que é a situação urbana?
Situação urbana, gente, refere à localização geográfica, ou seja, ao local onde ela se situa em relação ao espaço mais amplo. Como assim espaço mais amplo? O local, por isso que diz localização geográfica, é referente a essa cidade de acordo com a sua localização geográfica, de alguns centros urbanos, vamos dizer, de hospitais, de escolas, de bancos. Então, vai ser a localização mais precisa, né? Nós vamos chamar de situação urbana. Essa localização ela pode ser relativa e ela pode ser também absoluta. Quando é que essa relação ela vai ser relativa? Ela vai ser relativa quando representa a localização de uma cidade em relação a outros elementos naturais, como rios, lagoas e outras cidades. Então, a relativa vai ser a localização de uma cidade com relação a elementos como rios, lagoas e também outras cidades. E isso nós vamos chamar de localização relativa. E quando ela for ser absoluta, significa determinar a posição exata de um lugar à superfície da Terra. São as coordenadas geográficas em latitude e longitude. Então, quando eu vou ter essa localização absoluta, é a localização mais precisa mesmo. Então, eu vou dizer mais ou menos igualmente onde está essa cidade da superfície da Terra, ou seja, vai ser de acordo com as coordenadas geográficas que vocês estudaram lá no 6º ano. Continuando, qual é a função das cidades? Gente, a função das cidades é a atividade principal de uma cidade. Então, a principal atividade de uma cidade, nós vamos chamar de função das cidades. Nós vamos ter cidades aí, como tem no slide de vocês, que vocês podem estar observando. Político-administrativa, comercial, portuária, turística, religiosa, militar e universitária. A nossa cidade, São João da Canabrava, o que é que vocês acham qual seja a sua função? Qual é a função de São João da Canabrava? Qual é a principal atividade, né, que vai, né, angariar, vai crescer a economia de São João da Canabrava? O que é que vocês acham? Olhando aí, é industrial, comercial, portuária, religiosa, militar? Gente, a principal atividade de São João da Canabrava é comercial. Ou seja, a gente vê que a cidade de São João da Canabrava, ela sobrevive completamente, vamos dizer, do comércio. Então, as cidades que são comerciais são aquelas que vão, né, sobreviver, vão ter a sua economia pautada no comércio. Então, nós podemos dizer que a cidade de São João da Canabrava é uma cidade comercial. E o que é uma cidade político-administrativa? Gente, as cidades político-administrativas vão ser aquelas que vão envolver os governos. Por exemplo, vai ser Brasília, né? Ou seja, vai ser uma cidade realmente político-administrativa, ou seja, onde vai ter a administração, né, política de todo o Brasil, né? A gente vê que todos os deputados, senadores, todos vão para Brasília para ter as reuniões e tal. Então, político-administrativo é com relação a isso. Então, nós podemos ver que é Brasília e tem outras também fora, como Washington, nos Estados Unidos. Industrial vão ser as cidades que vão sobreviver justamente da indústria, né, de empresas industriais. Então, nós podemos citar aí Picos. Picos também pode estar envolvido aí, porque sobrevive bastante da indústria, mas nós podemos citar outras bem maiores, outras cidades maiores, como São Paulo, né? Comercial, eu já disse, vai sobreviver do comércio. Turística vai sobreviver basicamente da economia pautada no turismo, ou seja, Rio de Janeiro, né? A gente vê que para ir no Cristo Redentor, né, é muito caro. E outras cidades também, como a ilha de Fernando de Noronha, né, que eu falei nas aulas passadas, né? Eu falei no 6º ano, que eu estava falando sobre os fusos horários. Vai ganhar muito dinheiro com isso, a questão turística. Portuária sobrevive dos portos, né, os portos que vão exportar, né, muitos insumos, muitas coisas para outros países. Religiosa sobrevive muito da questão religiosa, como por exemplo o Rio de Janeiro, né, que angaria recursos com o Cristo Redentor e também com outras coisas. Nós temos a cidade de Canindé, né, que
sobrevive muito do turismo religioso. Nós temos também as cidades que a sua principal atividade é a militar, ou seja, que realmente sobrevive mais, ou seja, angaria muitos recursos com as questões militares, com o exército, essas coisas. E universitária, que sobrevive muito, né, ou seja, consegue angariar muitos recursos, né, de universidades. Em Picos nós temos duas públicas e temos várias outras também particulares, mas vai ser realmente aquelas cidades que vão realmente sobreviver, vai ganhar muito dinheiro, muitos recursos com a questão universitária. Continuando, entende-se por centro urbano a região mais ativa de uma cidade, onde concentra a atividade comercial e financeira. Então, a região mais ativa de uma cidade, ou seja, onde vai concentrar a atividade comercial, ou seja, o comércio, ou seja, onde vai circular muito dinheiro, ou seja, a questão financeira, a gente vai chamar de centro urbano. Eu coloquei para vocês esse mapazinho do Piauí e destaquei aqui essa cidade. Que cidade vocês acham que seja essa? Que cidade seja essa, gente? É a nossa capital, gente. Teresina faz divisa com o Maranhão. Então, Teresina, gente, a gente pode chamar de centro urbano. Ou seja, onde vai concentrar muita atividade comercial e financeira. Então, a nossa capital vai ser o maior exemplo aqui no Piauí de um centro urbano. Poderíamos citar também Picos? Poderíamos, né? Muitas cidades vão, né? Por exemplo, aqui nós, São José da Canambrava, São Luís do Piauí, São José, todas as cidades ao entorno de Picos vão para Picos porque é onde tem os maiores comércios. Então, poderemos citar, tem Floriano também no Piauí, que se destaca bastante também com o comércio. O crescimento das cidades. Gente, o crescimento das cidades ele pode ser de duas formas, como, por exemplo, o vertical e o horizontal. O crescimento vertical, gente, vai ser a construção de elevados edifícios e de galerias subterrâneas. Então, a gente pode observar, ó, nós temos aqui alguns prédios, né, alguns edifícios, e também vai ter o exemplo de galerias subterrâneas, que é quando é feito, né, os túneis, né, por baixo das cidades. Então, esse é o crescimento vertical, tanto os elevados edifícios, como também os túneis para baixo. E nós temos o crescimento horizontal, que é onde se expande ainda mais as cidades, que temos como exemplo as periferias, né? A expansão das cidades, elas se dão muito de acordo com as periferias. Temos aqui a imagem, né, ó, de muitas casas assim bem aglomeradas, né, bem juntas mesmo uma das outras, né, das áreas ou bairros mais distantes. Então, é onde vai crescer, né, as periferias, né, as pequenas cidades. Então, vai ter esse crescimento mais horizontal. Continuando, nós temos a conurbação. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Conurbação. O que seria conurbação? Observando essas imagens, vocês já teriam uma noção, mais ou menos, do que seja conurbação? Vocês já ouviram falar em conurbação? Gente, o que é a conurbação? É o fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de se encontrar, compondo um único núcleo urbano. Ou seja, é quando a cidade ela cresce tanto que ela se junta, ela expande e se encontra com outra cidade. Então, eu coloquei aqui o exemplo da nossa capital, Teresina, né? Ó, temos aqui, ó, os bairrozinhos de Teresina, e nós temos aqui, ó, outra cidade, que é chamada Timon. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas Teresina para Timon, o que vai limitar, né, uma cidade da outra, o que vai fazer você ir de uma cidade para outra é só passar uma ponte. Então, eu tô aqui em Teresina, passei a ponte, atravessei o rio por cima da ponte, eu vou estar em Timon. Então, as cidades cresceram tanto, gente, que elas se uniram. Então, se você não conhecer, você vai em Teresina, passa a ponte e pensa que ainda está em Teresina. Não, você já está em uma cidade do Maranhão chamada Timon. Então, esse é o fenômeno, onde as cidades elas crescem tanto que elas se unem, elas se encontram. Outro exemplo também, eu coloquei aqui o limite Paissandu-Maringá e também o limite Maringá-Sarandi, ou seja, são cidades do Paraná, gente, que elas cresceram tanto que elas se uniram. Olha aqui, ó, olha o limite de Maringá,
Sarandi, olha aqui, esse risquinho aqui que vai limitar, né, uma cidade da outra, elas se uniram. E aqui também, ó, Paysandu, olha aqui o limite, elas se uniram aqui, ó. Então essa parte aqui é Paysandu e essa outra parte aqui para lá é Maringá. Então é quando cresce tanto, as cidades crescem tanto que elas se unem. Um exemplo mais próximo, gente, é aqui, vamos dizer, é quase próximo. É Picos e Sussuapara, está crescendo bastante mesmo. Então, pode chegar um momento que se unam os bairros de Picos com os bairros de Sussuapara. Então, pode ser que a gente nem saiba mais ou menos onde sabe quem conhece, mas com o elevado crescimento, possa ser que se unam cada vez mais. Isso é conurbação. Continuando, nós temos metropolização e regiões metropolitanas. O que é isso? O que é a metropolização? É a concentração demográfica nas metrópoles, que são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. Então, gente, metropolização vai ser isso. A concentração de pessoas nas metrópoles, ou seja, as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, nós vamos chamar de metrópoles. Então, metropolização é a concentração demográfica nas metrópoles, ou seja, concentração de pessoas ainda mais nas metrópoles que passam de 1 milhão de habitantes. E o que é as regiões metropolitanas? São um conjunto de municípios contíguos e integrados a uma cidade central, com serviços públicos e infraestruturas comuns. Então, o próprio nome já diz, regiões metropolitanas, ou seja, vão ser as cidades, gente, umas grandes cidades que vai ter pequenas cidades ao redor delas e essa cidade ela vai integrar, essa cidade central vai ter esses serviços públicos, essas infraestruturas comuns. Então, a gente vê, por exemplo, nós vemos que para a gente resolver alguns problemas nossos, a gente tem que ir para Picos, né? Os problemas maiores, ir a um banco, por exemplo, né? E comprar outras coisas, outros insumos. Então, é como se fosse, a gente dependesse de Picos. Picos fosse a cidade maior e temos as outras cidades pequenas que a gente depende bastante de Picos. Nessa questão, nós estamos falando de regiões metropolitanas, que nós podemos ver no mapa, né? Ó, nós temos bem aqui, ó, Teresina. É um exemplo de uma região metropolitana, né? Que a gente vê que é uma cidade grande, tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E muitas pessoas dependem dela para resolver muitas coisas. Nós temos aqui ó, a área de São Paulo, ó, muitas cidades. Nós temos aqui ó, na Bahia, Pernambuco. Nós temos aqui Manaus, no norte do país. Então, são cidades que vai ser o centro, uma cidade central, que vai né, ter esses serviços públicos e infraestruturas comuns. Ou seja, vai servir para ajudar uma a outra. E nós temos também regiões integradas de desenvolvimento econômico, as chamadas RIDs, que um exemplo dela, gente, é o que eu acabei de falar, Teresina e Maranhão. Ou seja, nós temos Teresina, uma cidade bem grande, e as cidades que são vizinhas a Teresina e que também são vizinhas a Maranhão, elas podem ser chamadas de RIDs, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, onde nós temos essa cidade central, essa cidade maior, onde outras cidades, tanto do Piauí como do Maranhão, também vão estar se ajudando uma à outra. Outro exemplo também, nós podemos citar é Petrolina e Juazeiro, né? Que são aí de Pernambuco e, se eu não me engano, Pernambuco e... esqueci o nome. Quase não lembro o nome, minha gente. Tive que olhar aqui no livro. Pernambuco, Petrolina, Juazeiro, na Bahia. Tem até uma música. Eu adoro Juazeiro e adoro Petrolina, não sei. Que fala nisso. Então, Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, também são exemplo de RIDs, ou seja, elas se encontram e uma vai ajudando a outra em questão né, de economia. Continuando, nós vamos falar... Aí temos a imagem aí das regiões metropolitanas, vou mostrar aqui novamente, ó, nossa querida Teresina, ó, tá bem aqui, ó, Teresina,
com 1,2 milhões de habitantes, ó, a maior aqui São Paulo. A gente vê aqui, ó, 21,8, ou seja, lá naquela tabela que eu coloquei, já passou de 21,8, ou seja, já está mais de 22 milhões. Então, a gente vê esse crescimento, né? E temos outras várias regiões aqui, ó, com mais de 1 milhão de habitantes, ó. Manaus, 2,7 milhões, já pode estar quase chegando a 3 milhões ou mais, né? A gente vê Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro aqui, ó. Vem até aqui, ó, 3,1 milhões, e vai outros, Fortaleza 4,1 milhões, Recife 4,1 milhões, Vitória, Espírito Santo 2 milhões, e assim vai. Então a gente tem muitas cidades que são regiões metropolitanas, ou seja, que tem um grande contingente e densidade populacional. Continuando, nós temos aí a rede urbana. O que é a rede urbana? Pode ser definida como a interligação entre as cidades que se estabelecem a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, gente, a rede urbana já diz isso, é uma rede, é uma malha, onde vai ter essa interligação entre as cidades, ou seja, uma cidade vai estar interligada a outras a partir de fluxo de pessoas, pessoas indo de uma cidade para outra, fluxo de mercadorias, fluxo de capitais e de informações. Então, essa rede urbana é essa malha de informações, de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Em virtude da variação de oferta de serviços, negócios, mercadorias, infraestruturas e potencial econômico, as cidades de uma rede urbana constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce. Então, gente, a gente vê, de acordo com essa variação de oferta de serviços, negócios, infraestrutura, potencial econômico, a gente vai ver que tem cidades que vão atrair mais as pessoas, né? Dependendo do papel que ela exerce. A gente vê que Picos vai atrair mais gente do que pessoas que vão para Valença, pessoas que vão para Bocaina, pessoas que vão para outras cidades. Ou seja, Picos é porque Picos tem, aqui para nós, tem mais, ela pode oferecer mais algo que a gente precise. Né? A gente precisa ir ao banco, às vezes a gente precisa de um lazer, ir ao shopping. Então, a gente vê que existe essa hierarquia, né? A gente vê que as cidades maiores, né, vão exercer esse papel maior porque tem mais opções, inclusive até de lazer, óbvio, né? E também para resolver os problemas adversos do dia a dia. Então, tem uma hierarquia das cidades, né, dos centros maiores para os menores. Pessoal, essa capacidade de atração das cidades nós vamos chamar de polarização, que é o principal elemento utilizado para classificar as cidades de uma determinada rede urbana, que se divide em metrópoles globais, nacionais, regionais, centros regionais ou sub-regiões ou centros locais. Então, essa capacidade de atração a gente vai chamar de polarização, que é o elemento que vai classificar essas cidades. Por exemplo, nós temos as metrópoles globais. Que metrópoles globais são essas? São as cidades que têm a melhor infraestrutura, como, por exemplo, Nova York, né? Cidades assim, como Paris, como também São Paulo, no Brasil, Pequim. Então, vão ser as cidades que vão atrair. Então, são cidades globais. A gente vê que São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro está ali atrás também. E temos Nova York, Paris, são cidades conhecidas como globais que vão atrair essas pessoas. Nós temos também as metrópoles nacionais, que são cidades que também possuem influência dentro de um país, ou seja, vai atraindo as pessoas, mas de um país. Então, nós temos como, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília. Então, vai ser essas cidades mais de grande influência mais de determinado país. Por exemplo, no Brasil nós temos esses exemplos, Recife, né, Brasília, Porto Alegre, aqui no país. E as metrópoles regionais têm a capacidade de atração restrita à região em que estão localizadas. Por exemplo,
nós temos como, por exemplo, Goiânia. Vai ter essa capacidade mais ali para as cidades ali de Goiás. Belém, né? Só para as cidades ali do Pará. Campinas, né? Ali de São Paulo, né? Então, as cidades que estão ali ao redor de Campinas também são chamadas de metrópoles regionais. São cidades grandes, com mais de 1 milhão de habitantes, né? E que vão ter essa capacidade aí mais regional. Os centros regionais ou sub-regiões são cidades, gente, que dependem de outra cidade. Ou seja, então, essas cidades vão depender, né, mais das metrópoles aí nacionais ou regionais. Então, esses centros regionais são cidades menores que vão depender dessas outras cidades, né? Nós temos como, por exemplo, né, Santos em São Paulo, né? A gente vê que Santos é uma grande cidade, tem muita população, então ela se destaca, né? Mas ela tem ainda influência para a cidade de São Paulo. E nós temos os centros locais, gente, que são as cidades de pequeno porte e médio porte, que atendem às necessidades básicas da população de pequenas cidades ou vilas. Então, nós temos esses centros locais que vão realmente ser as pequenas cidades que vão depender, né, de cidades bem maiores para estar resolvendo muitas coisas. Continuando, as cidades, gente, têm muitos problemas. Nós vemos que as cidades têm bastante problemas. Problemas urbanos, nós podemos ver, problemas aí com relação, né, à moradia, né? Olha a situação dessas moradias, situações precárias, e isso a gente vê muito, né, no nosso Brasil. A questão do desemprego, principalmente nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas desempregadas, problemas de congestionamento, principalmente nas cidades grandes, nas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê muito esse congestionamento, e a gente pega bem aqui para nós Picos, vai em Picos, né, a gente vê muito essa situação de congestionamento, né, às vezes a gente fica parado no trânsito, bem aqui, muito perto da gente. Então, são exemplos de problemas urbanos, né? Nós temos também a violência urbana, que é outro problema, né? Eu coloquei o número de homicídios por estado no ano de 2016, está no livro de vocês, coloquei o número exato aqui, mais ou menos, de cada estado. Então, a gente vê números grandes, né? Principalmente aqui na Bahia, né, que é bem grande, como também São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente tem o Pará, né, o Piauí, 709 homicídios, ou seja, assassinato de pessoas, né, então a gente vê que também a violência é um problema que assola muitas cidades. E finalizando, né, temos os problemas ambientais urbanos, né, esgoto a céu aberto, a gente vê lixos nos rios, né? Aqui ainda acaba, né, dando opção para as pessoas trabalharem, mas é muito desse caso. A gente vê, como por exemplo, o rio Tietê em São Paulo, né? Creio que alguém de vocês já deve ter ido em São Paulo, já deve ter visto que é uma calamidade. A gente vê também a questão do congestionamento, a gente vê a questão das indústrias, né? A gente pode até observar esse emoji, né? De um planeta que está sofrendo aí por causa de muito calor, por conta de lixo, por conta de poluição. Então a gente vê, né, que também há essa questão do aumento da temperatura. Olha aqui, na zona rural, mais ou menos uma temperatura 28. Quando a gente vai para uma cidade, né, ela cresce 32 graus Celsius. Então, as indústrias têm, né, as cidades, por conta de serem asfaltadas, por conta de terem menos árvores, por conta de ter indústrias, né, o calor, né, a sensação térmica, ela é bem maior. Então, esse contexto faz com que crie, né, esse crescimento acelerado de pessoas, né, faz com que aumente também muito esses problemas urbanos. Então, gente, foi isso. Espero que vocês possam ter entendido esse conteúdo, né, um pouco grande, mas espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.